Será que quem dorme menos é menos atraente? Bom, tu vai descobrir isso aqui, além de várias outras coisas relacionadas a sono e sexualidade. Então, já deixa aí o teu like, se inscreve no canal. Meu nome é Gustavo, sou formado em psicologia e esse aqui é o meu canal Comportamento e Pensamento. Seja muito bem-vindo e bora lá. Bom, pessoal, se vocês já me acompanham ou já viram algum vídeo meu, vocês sabem que sono é uma coisa que, quando a gente dorme bem, a gente regula e otimiza várias funções, praticamente todas as funções do nosso corpo, da nossa mente. Quando a gente dorme mal, o contrário acontece, a gente prejudica nosso corpo e a nossa mente de uma maneira assim, muito significativa, desregula praticamente tudo. Ainda mais se são várias noites seguidas, se é durante muito tempo, se é cronificado, como a gente fala em saúde, né? É uma coisa que dura há muito tempo. Bom, e não é diferente com a sexualidade, né? Existem pesquisas que demonstram, por exemplo, que a contagem de esperma dos homens que dormem mal, comparado com aqueles que dormem 8 horas de uma maneira adequada, com uma boa higiene do sono, ela é aproximadamente 29% menor. Então, é claro que se for mais cronificado, a privação de sono, isso tende a ser uma diferença ainda maior. Então, sei lá, pode aumentar para 30, 31, assim por diante. Mas, em média, 29% menor. Não é só a contagem do esperma, mas também o próprio tamanho dos testículos fica menor quando a gente dorme mal. No caso dos homens, né? Ou das mulheres trans. E a gente tem aí também uma questão de... E no caso das mulheres, a gente tem uma diminuição no FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Esse hormônio está envolvido com a regulação menstrual, ele está envolvido com a secreção do estrogênio, que é um hormônio importante aí dentro da sexualidade feminina. Tinha um professor meu, né, o Cá Entre Nós aqui no YouTube, que é só tu e mais quantas pessoas conseguirem ter acesso a esse vídeo. Tinha um professor meu de biologia que ele chamava o FSH, não FSH, o estrogênio, do hormônio da gostosa. Por que ele falava que era o hormônio da gostosa? Porque é o período em que a mulher ela está com uma tendência maior a buscar relações sexuais, justamente porque ela está mais fértil. É o hormônio ali que está anunciando a fertilidade feminina. E com esse hormônio, a mulher ela busca, então, mais relações sexuais. Então, a mulher ela está com um comportamento, está com atitudes mais propícias a isso, né? Para quem namora, é quando a mulher ela está assim, mais... tá mais good vibes, ela está lá mais de boa, ela está se arrumando mais, ela tá querendo dar um trato no cabelo, botando mais maquiagem, assim por diante, né? Pensem como se fosse assim, ó, compara o ser humano com algum outro animal. Os animais não têm rituais de acasalamento. É mais ou menos por aí, né? A gente também, a gente usa, homem usa barba, mulher usa maquiagem, e assim por diante. Então a gente tem esses chamativos no campo da sexualidade, digamos assim. E isso acaba sendo desregulado também com a privação de sono, né? Então, o FSH, que está envolvido com a secreção de estrogênio, acaba sendo desregulado. O que isso significa? Significa uma maior dificuldade de regular o ciclo menstrual, significa uma maior dificuldade de ter fertilidade, significa, muito provavelmente, também um mau humor maior, uma menor manifestação de características, como eu estava falando antes, né, propiciadas pelo estrogênio e assim por diante. Bom, também tem queda de testosterona. Isso impacta principalmente os homens, mas também as mulheres, né? Essa queda de testosterona proporcionada pela privação de sono ou pelo sono de má qualidade, que na prática acaba tendo os efeitos bem similares, né? Às vezes a pessoa dorme 8 horas, mas dorme 8 horas ali que são uma porcaria, né, no sentido de qualidade, e ela acaba tendo efeitos ali muito similares a de quem dorme 6 horas, mas tenta dormir com uma boa higiene do sono. Então não é só o tempo que influencia, mas também a qualidade do sono. E uma outra coisa que a gente vê que tem uma piora é nos níveis de testosterona. Como eu estava dizendo, se impacta mais os homens, que é um hormônio mais assim caracteristicamente masculino, mas também está envolvido com as mulheres, né? As mulheres também têm testosterona e também podem se prejudicar com uma queda dessas taxas de testosterona que elas têm.
E a queda da testosterona, ela prejudica, principalmente, mais uma vez, né, os homens, por várias questões. Geralmente ela está associada assim mais com comportamentos tipicamente masculinos, mais com a libido, e isso não está errado, mas ela também está envolvida com foco, ela também está envolvida com os níveis de fadiga, os homens com menos testosterona se sentem mais fatigados, está envolvida também com a autoconfiança, então os caras que têm menos testosterona muitas vezes se sentem menos confiantes, e assim por diante. E chegando então em outro ponto aqui, tem uma pesquisa, uma pesquisadora chamada Tina pesquisadora chamada, salvo engano, Tina Sullivan, alguma coisa assim, não recordo exatamente o sobrenome dela agora, que é da Universidade de Estocolmo, e ela separou ali dois grupos, aliás, um grupo só, e esse grupo, ele teve a oportunidade de uma noite dormir 8 horas, dormir bem, etc., e na outra, dormir só 5 horas. E esse mesmo grupo, pegaram eles e tiraram foto às 2 ou 3 da tarde em ponto, nas mesmas condições de iluminação, os homens sem barba, as mulheres sem maquiagem. Então, para tentar padronizar o máximo possível. A única diferença é que alguns dias eles tinham dormido corretamente e outros dias eles tinham dormido mal. O resultado final, ela entregou essas fotos para juízes imparciais, teoricamente imparciais, então gente que veio de fora ali para avaliar, e pegou uma amostra bem variada, entregou essas fotos e as pessoas começaram a olhar assim, elas tinham que julgar essas pessoas que elas estavam vendo as fotos por 3 critérios. Uma era o quão cansados elas pareciam estar, o outro era o quão atraentes sexualmente elas pareciam ser, se eu não me engano o outro era como é que parecia que elas eram de humor, se elas eram mais bem-humoradas, mal-humoradas. E as mesmas pessoas, elas receberam notas diferentes de acordo com o tempo de sono que elas tinham. Quando elas tinham dormido 5 horas, a galera ali que estava avaliando olhou e falou, não, peraí, esse pessoal aqui, esses homens, essas mulheres, eles parecem muito cansados, parecem de mau humor e parecem pouco atraentes. Quando eles dormiam bem, a coisa era diferente, né? Então eles pareciam, as pessoas julgavam que eles eram mais atraentes, pareciam mais dispostos e de bom humor. Então esse experimento ele nos dá um forte indício de que também a nossa atratividade sexual é impactada pelo tempo de sono que a gente dorme. Então quem dorme mal tende a parecer menos atraente, mesmo sendo uma pessoa saudável, mesmo sendo uma pessoa ali que tem toda uma simetria facial, corporal, etc., tende a parecer menos atraente. Então, esses são os resultados, alguns dos resultados da privação de sono na sexualidade. Queda da testosterona, queda do tamanho dos testículos, queda da taxa de esperma, prejuízo no ciclo menstrual feminino. Aliás, mulheres grávidas que dormem pouco também têm uma chance maior de ter um aborto durante a gravidez, um aborto espontâneo, não induzido. E, ao que tudo indica, também a gente tem uma aparência aí menos atraente sexualmente quando dorme mal. Então, mais alguns dos motivos do porquê que é importante a gente ter um sono regulado, ter um ciclo circadiano regulado, dormir bem e se cuidar, né, pessoal? Então, se tu gostou desse vídeo, se tu acha que te ajudou, deixa aí o teu like, compartilha com quem tu acha que precisa ver esse conteúdo também. E eu sempre gosto de lembrar, né, não se culpe se tu tiver num período que tu tá dormindo mal, porque tu não está conseguindo dormir bem, porque tu, sei lá, tá com insônia, tu trabalha, estuda, tu tem 2 empregos, mas se organize aí a médio e longo prazo para que tu consiga sair dessa situação, tá ok? Então, era isso aí. Até mais.